Opa, então, um oficial aí, boa noite para todo mundo. Para aqueles que estão assistindo em outro horário, boa tarde, bom dia, assim seja, certo? Então, a gente está aqui reunido hoje, dando continuidade na nossa disciplina Lean Service, e a gente reservou esse espaço aqui para dar continuidade na nossa disciplina, que em linhas gerais, né, ela visa abranger aí como objetivos, né, abranger as práticas da gestão Lean na área de operações de serviços, abordando temas como perdas em serviços, ferramentas Lean em serviços, Lean Office, Lean Healthcare. Então, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Dando prosseguimento aí, utilizando esse guarda-chuva, então, a gente está propondo aqui essa live para trabalhar um tema tão importante quanto os outros, mas a questão da melhoria de processos na área administrativa. Nesse contexto, eu tomei a liberdade de convidar aí um grande amigo, né? Cássio Oliveira, engenheiro de produção, sócio-diretor na Aveiro, para trocar experiências aí sobre melhoria de processos, sobre este tema, né, com a gente. Cássio, seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Dá boa noite para todo mundo aí, né? Pessoal que vai assistir depois e para os presentes. Então, a ideia aqui é muito mais a gente fazer um bate-papo e trocar uma ideia sobre uma implementação que a gente fez de Business Process Management em um escritório de contabilidade, mas que acabou aí, né? Eu e o professor Macari estão aí trocando essa ideia, o professor Paulo também e o professor Wagner. A gente acabou entendendo que foi algo muito mais amplo, né? E que ele trabalha muito, ele conversa muito com o nosso Lean Service, tá certo? Então, pedir a permissão do professor para eu dar início numa breve apresentação, só para a gente contextualizar o case, e depois abrir aí para perguntas, para a gente trocar essa ideia aí e trocar conhecimento, tá certo? Fica à vontade. Vamos lá. Apresentar a tela inteira, compartilhar. Me avisa quando vocês estiverem. Vou ocultar aqui. Tá aí. Tá aí, pessoal. Então tá, né? Já me apresentei aí, o professor Macarisson também. O nosso case foi melhorias de processos e controles internos em serviços contábeis por meio de BPM. Então, pessoal, vou contextualizar duas coisas nos próximos slides. Falar um pouco sobre BPM, né, rapidamente, e depois a gente vai contextualizar o que foi feito na empresa. Pessoal, para não entrar, eu não gosto muito de entrar nessa questão conceitual, porque ainda tem algumas discussões a respeito. Mas Business Process Management, né, para trazer de uma forma sucinta, é um conjunto de métodos, ferramentas e tecnologias usados para projetar, executar, analisar e controlar processos de negócios operacionais. E ele apresenta um ciclo, tá? Que é esse ciclo aqui na nossa imagem à esquerda, tá? Foi também o tema do meu TCC, né, junto com outros dois artigos a nível estadual e nacional que eu tive a oportunidade de publicar, e a gente conseguiu implementar todo esse ciclo ao longo desses 3 trabalhos dentro da Aveiro Contabilidade. Então, vou fazer uma breve explicação para a gente ter uma base aqui de como funciona o escritório de contabilidade e alguns dos problemas que a gente encontra em escritórios de contabilidade, e eu vou voltar rapidinho aqui. Eu quero que vocês guardem bem essa imagem, tá, pessoal? Que a gente vai começar a transcorrer sobre esse ciclo aqui ao longo da apresentação. Vamos lá, pessoal. O escritório de contabilidade em vias tradicionais, o nosso aqui, a Aveiro Contabilidade, basicamente a informação entra através de documentos físicos ou documentos digitais, que são primeiros processados pelo departamento fiscal para geração de impostos. E aqui, né, quando a gente tem um escritório que não é eficiente, né, que é improdutivo, ele vai
para o arquivo, posteriormente vem para a contabilidade, supervisão técnica, né, o departamento pessoal valida algumas informações, mas trabalha também em paralelo. Depois a gente manda para o governo e as declarações para os clientes. Não é obrigatório ser assim, mas via de regra é assim que se trabalha, tá? E aqui eu já trago um dos nossos problemas, que não é só em escritório de contabilidade, mas eu acho que ele se estende para todas as áreas. Tá? O que acontece, pessoal? A gente trabalha com o sistema ERP, a Domínio Sistemas, um dos melhores do país, mas não só na contabilidade, a gente sabe que quando ocorre a implementação de um sistema ERP em uma empresa, seja ela de qualquer ramo, cara, na grande maioria dos casos não é revisto os processos, né, que ali já se encontram naquela empresa. O que acontece, né, a gente tem uma distorção do que o sistema pode nos oferecer e por vezes a gente não consegue aproveitar todas as operacionalidades do nosso sistema. E daí a gente tem, né, diminuição de produtividade, falta de controle interno, retrabalho, enfim. Foi aí que entrou a simulação computacional, tá? Então o que eu fiz? No nosso primeiro item, que é a análise e a simulação, eu usei o ProModel, que é um software de gestão, desculpa, que é um software de simulação, para entender como como estava fluindo a informação dentro do meu sistema, né? E para propor melhorias. Então aqui era o estado que se encontrava e aqui foi o, vamos dizer, foi a simulação ideal que a gente encontrou e vocês podem ver que diminui a disposição, né? A gente tem uma alteração de carga produtiva que elimina a fila no arquivo. Então, foi proposto através da simulação 3 pessoas na contabilidade e uma no departamento fiscal. E daí a gente encerrou a parte de análise e simulação do nosso ciclo BPM e passou para a parte de modelagem. A parte de modelagem, aqui eu já vou começar a fazer alguns paralelos com o Lean Service, certo? Então, a parte de modelagem, né, o BPM diz lá que a gente tem o estado atual, que é o as is, e o estado to be, que é o estado futuro, né? Dentre outras atividades que a gente faz na parte de modelagem do ciclo BPM, a gente propõe, a gente faz o mapeamento do estado atual e a gente propõe um mapeamento futuro, que aí a gente já começa a ver um paralelo bem bacana com o Lean Service, né? Que a gente sabe que tem essas questões também na nossa metodologia Lean Service. E aqui eu fiz o desenho do estado atual, utilizei um software gratuito, inclusive, para fazer isso. Por quê? Porque foi o momento de eu entender como é que cada setor interagia, tanto com a informação que vinha pelo documento, quanto dentro do sistema, a gente conseguiu identificar oportunidades para, junto com a equipe, buscando uma melhoria contínua, a gente propor um estado futuro. E daí, no estado futuro, eu já começo a utilizar a própria ferramenta de mapeamento de processos e modelagem de processos do BPM, que é o BPMN, né? Que é um pouquinho diferente, Business Process Model Notation. Um software bacana para utilizar ele é o Bizarre, gratuito também, tá? Pessoal, obviamente, como ficou um pouco maior o mapeamento futuro, eu trouxe só uns exemplos aqui que foi do departamento fiscal, que nesse caso é esse aqui, ele passou a ser nesse formato. O que a gente identificou no momento que a gente mapeou o estado atual e passou para o estado futuro? A gente identificou oportunidades de automação dentro do nosso sistema ERP, tá? Que são essas engrenagens aqui, que querem dizer que tu tem um sistema que está fazendo uma rotina automática, tá? Então a gente identificou e a gente viu que não estava sendo utilizado, ou seja, as pessoas estavam digitando o que o sistema faria sozinho, tá? E aí foi proposto ao final do nosso segundo artigo publicado que se implementasse todas essas melhorias, né, que representaria aí só no departamento fiscal na casa de 15,6% na redução de tempo de sistema hora-homem, tá certo? Chegamos ao TCC, né? E quando eu falo TCC, pessoal, foi porque eu fiz um bate-volta entre a minha graduação e a minha empresa. Então eu ia lá na graduação, buscava ferramentas e implementava, certo? Então, para colocar isso em prática na Vero Contabilidade, eu venho para a parte de implementação e divido ela em 4 etapas,
que é a implementação das estruturas e alteração de layout, que aqui na imagem 2 a gente mudou a carga produtiva para 3 em 1. E na imagem 1, para não alongar muito a apresentação, eu tirei, mas o nosso servidor, a estrutura de pastas, a gente tinha em torno de 30 pastas. Eu simplifiquei para 4, para a gente acessar a informação de um modo mais rápido. Então aqui eu matei a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente ordem que a gente tinha que seguir como santo grau. Tudo que for rotina automática tem que ser utilizado, e o nosso software aqui, a Domínio Sistemas, ela possibilita que no momento que eu lance uma informação na contabilidade, o fiscal e o departamento pessoal podem utilizar, vamos dizer assim. Então, a integração entre setores. Foi feito isso também. Bom, mas aí a gente vem para um terceiro ponto, nossos KPIs, né? Como é que a gente... Outro paralelo com o Lean Service. Como é que a gente vai... Que indicadores a gente vai ter para saber se tudo isso está dando certo e se aquela teoria lá está resolvendo na prática. Junto com um parceiro meu, eu criei uma calculadora de custos por tempo de sistema. Cássio, mas como que tu teve acesso a esses tempos de sistema? E aqui depois eu vou abrir para a nossa conversa aí, quero a opinião de vocês, a gente já quebra uma crença, né? Que a gente ouve muito dizer aí no mercado que não tem como precificar serviços. Pois bem, a gente precificou, né? A Domínio Sistemas, ela disponibiliza tempo de sistema. Então eu consigo saber quanto que determinado funcionário trabalhou para determinada empresa. Com base nisso, a gente programou uma calculadora de custos, e aqui eu trouxe um mero exemplo, né, de como ela funciona. A gente já tinha um indicador de custos aí, certo? Para fechar aqui, virtualização dos controles internos. Antigamente, no processo atual, como é que era feito? Né? Papelzinho, marca texto, entreguei tal declaração, risca. No modelo futuro, a nossa própria ferramenta já disponibilizava que no momento que o operador abrisse o sistema, explodisse essa imagem aqui no rosto dele, dizendo o que ele tinha que fazer, o que estava em andamento, né? Um gráfico de Gantt, dizendo aqui, essa estrelinha aqui é a entrega legal, né? Quando que tem que ser entregue para o governo para não levar multa. E aqui, pessoal, algo bem interessante que a gente criou, a gente colocou uma TV de 50 polegadas no salão para a gente monitorar os principais indicadores, para a gente ver se a gente ia cumprir as metas que a gente tinha estabelecido, certo? E daí a gente vem para a parte de monitoramento do nosso ciclo BPM e análise de resultados. Então, devido ao e-social que estava sendo implementado na época, eu tirei o departamento pessoal da implementação e implementei no departamento fiscal e contábil. Departamento fiscal, comparativo 2018-2019, hora homem, a gente tem uma redução no tempo de sistema de 22,41. Aqui eu gosto de brincar que é o nosso Milito Pareto, né? 80% dos teus problemas se encontram em 20% dos teus clientes. Então, a gente conseguiu aí uma redução nos clientes que a gente demorava pouco tempo para contabilizar e fazer a entrega, as entregas de imposto para o governo. A gente teve uma baixa redução, mas nas grandes empresas a gente teve uma representação bem bacana, né? Uma redução bem bacana de tempo de sistema. No departamento fiscal não ficou tão expressivo quanto no departamento contábil que vai vir a seguir. Mas no departamento fiscal representava 52% as grandes empresas, e aqui a gente tem, em 2018, as colunas, em 2019, tempo de sistema, a redução de tempo de sistema que resultou a implementação das melhorias através do ciclo BPM. Aqui a brincadeira fica um pouco mais divertida, né? A gente tem aí na casa aí de 37% redução de tempo de sistema hora ao homem na contabilidade. E daí, como aqui é interessante, pessoal, porque lá no início o ProModel, que eu fiz a simulação computacional, ele apontou a contabilidade como gargalo. E após eu utilizar essa metodologia, eu tenho uma redução mais expressiva no meu gargalo. Então isso foi bem assertivo, tá? De novo aqui o nosso Milito Pareto, então a gente tem uma redução
bem bacana aqui quanto aos indicadores de tempo hora homem, né? Lembrando que na contabilidade as grandes empresas resultavam num tempo de sistema maior ainda, representavam quase 74%. Então a gente consegue, né, uma das funções do engenheiro é reduzir a variabilidade, né, do sistema. A gente consegue ter uma redução bem expressiva aqui também. E a gente, para finalizar aqui, pessoal, a gente abriu o nosso bate-papo. Eu acho que as principais vantagens que a gente colheu, né, que todo gestor, não vou dizer só na engenharia de produção, mas todo gestor Lean, né, ele busca redução de custo, redução de retrabalho, redução de variabilidade de sistema, né, isso tudo vai se converter em maiores margens financeiras para a empresa, que vão dar possibilidade de investimentos e treinamentos para a gente reforçar a cultura Lean. Tá? Na esquerda aqui é a nossa sede antiga, então no final de 2019 a gente consegue um lucro líquido aí na casa de 25%, a gente encara uma pandemia em 2020, e em 2021 agora, uns meses atrás, a gente mudou para a nossa sede nova, e dentre os trabalhos que eu fiz, foi entendido que a gente poderia ir para uma sede menor, né? A gente estava numa sede de 100 metros quadrados e a gente vem para uma de 50 metros quadrados com tudo novo, né? Tudo feito sob medida. Então, eu acho que a gente tem aqui um case de sucesso na prática, assim. Certo, pessoal? Acho que agora a gente pode começar nosso bate-papo aí. Deixa eu entrar nesse papo aí. Deixa a apresentação ali, Tá, Cássio. desculpa. Eu vou te derrubar ali, meu. Vai lá. Ô, Cássio, tu falou na integração aí de sistemas, né? E eu queria entender algumas coisas, tá? Vamos lá. Nós temos um modelo parecido com esse teu aí, né? Na prática a gente já conversou sobre isso lá atrás na tua graduação, sim, né? Inclusive foi essencial. E essa integração de processos que tu falou aí, eu consigo puxar lá do meu cliente, né? Por sinal, nós implementamos o sistema domínio, agora saímos do Questor, nós estamos migrando para o domínio, enfim. Sim. E o meu pessoal lá, eles não, eles têm dificuldade, né? Eu creio em otimizar esse negócio, né? Então, eu vejo que em alguns momentos essa transferência de dados dos clientes, lá os clientes são empresas de engenharia e de construção, Sim. Eles têm lá os seus RPs para controlar custo de obra, movimentação de materiais, enfim. E essas informações eu consigo integrar na contabilidade direto. Mas eu vejo que não acontece full ainda, né? É um negócio mais lento, né? Perfeito, então, não, normal. Normal, né? E aí tu tá me apresentando isso aí, eu sei que tu busca dados de alguns lugares, talvez seja um pouco diferente, né? Um pouco não, só uma parte, né? Sim, a sim. questão lá das notas de entrada, retenções, isso aí tudo é a mesma coisa, né? Isso aí já vem automatizado. Já vem automático, né? E eu vejo ali que com aquelas reduções que tu me mostrou ali, foi mudanças de layout, né? Um controle mais efetivo lá com, vamos chamar de andons, né? Que tu colocou lá uma televisão, a gestão visual, né? Que faz parte do Lean como um todo. E tu nos mostrou reduções bem significativas, né? E aí eu te faço uma pergunta. Essas reduções significativas ali que tu nos mostrou, em relação ao teu ganho lá no final, tu reduziu mão de obra? Porque a gente sabe, né, o Cássio, que a mão de obra envolvida no trabalho, principalmente de contabilidade, que é o case que tu está apresentando, ele é um pouco complicado, principalmente Sim. pela monitoria. Tu não consegue ter uma monitoria, enfim, razoável, né? Um controle lá, não é? Eu não consigo fazer lá controlar a produção por eficiência de maquinaria, né? Porque não, não agora, Desculpa, vai lá.
tu tá me mostrando que a gente já consegue ver eficiência de maquinaria. Tudo bem, não é uma máquina industrial, mas é um software que faz. E tu teve redução de mão de obra de homem aí, porque tu me falou que tu teve ganho de horas aplicadas, certo? Bom, mas aí no estudo, hipoteticamente, tu tinha 10, se tu reduziu 37%, né, 30%, enfim, Sim. Tu vai ter um povo aí que vai ficar ocioso, né? Aí Me o que... fala um pouco, né, dessa questão, porque às vezes não é que seja importante reduzir pessoas, não é essa a minha colocação, não é essa a colocação. Não. A colocação é que quando tu for analisar os dados, automaticamente, como é serviço, né? Tu vai pensar, enfim, em manufatura é a mesma lógica, né? Tu vai pensar, pô, cara, mas se eu tenho 10, se eu tenho uma redução de 30, tudo bem, eu vou usar um tempo para treinar as pessoas, enfim, Sim, mas vai chegar um momento mas que em tu algum vai momento se a exaurir esse pessoa... negócio aí, né? E tu Em vai realmente, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Fala um pouco desse aspecto aí que eu acho bastante importante. Isso aqui me deu até no gancho ali de controlar maquinário, né? Eu me lembro que o senhor uma vez comentou que pediu para ver a conta de luz para ver qual... Nossa, indicador perfeito, né? Até hoje eu me lembro dessa aula. Na verdade, a curva de demanda, né? Porque a fábrica ela tinha uma inércia de arranque, né? Ela arrancava, mas até chegar no topo. Cara, me dá a curva de demanda. Técnica eletrônica, fui lá na ET lá, eu quero que tu tire um relatório aí da curva de demanda. E daí, como é que tu faz isso no escritório de contabilidade? Essa a pergunta. Onde tu não tá... Vou dar um exemplo básico aqui. Tu não tá vendo o pó de ferro entrar numa ponta e a engrenagem sair da outra. Porque, cara, a gente tem uma complexidade diferente na área de serviços da indústria, né? A diferença entre os Leans. Eu estou trabalhando com maquinário aqui, com uma prensa, uma estampa na indústria, ok, né? Aconteceu alguma coisa com o operador, eu mantenho a eficiência da máquina. Vou ali, o operador está mal do estômago, coloco o outro e a gente mantém a eficiência da máquina. Cara, na área de serviços, se o meu operador está com dor de cabeça, dor de barriga, cai a minha produção. Então, a importância de automatizar é importante. Vindo para a sua pergunta, cara, o que tu faz com esse povo? Primeiro, me deu uma tranquilidade maior para ser alguém pedisse, porque no escritório de contabilidade, gente, no tradicional, que não tem essa gestão Lean, a gente tem os feudos, né? Tu tem as trincheiras, né? Então, cada setor ali tem um rei, que Deus me livre, se o cara for embora, acaba a empresa. As cartas na manga são muito grandes, né? As mangas são muito grandes, né? Isso é o complicado. E daí tu imagina assim, sai a menina do departamento pessoal e não tem ninguém para fazer a folha. A gente viveu isso por um tempo. Isso me deu tranquilidade para quando se mudam os processos, cara, algumas pessoas da equipe não vão se adaptar e ou elas vão pedir para sair, é um ciclo natural, entendeu? Ou elas vão pedir para sair, ou tu vai ver que encerrou o ciclo dela ali. Isso nos deu uma tranquilidade maior para a gente poder treinar as pessoas e fazer um modelo da Natura ali multifuncional, onde eu ia ter um colaborador que ia saber mais de um setor, para se alguém pedisse para sair ou acontecesse um caso de doença, eu pudesse trabalhar, tá? Isso eu fiz numa ponta. Tanto é que, inclusive amanhã, vai ter uma colaboradora nossa que depois de 10 anos, ela encontrou um outro lugar para trabalhar, ela quis mudar de ramo. Cara, ela vai sair e eu não vou colocar ninguém no lugar dela. A gente vai absorver a própria, entendeu? A própria equipe vai absorver, tá? Isso foi um ponto, me deu tranquilidade para reciclar esse turnover, né? Esse turnover me deu uma tranquilidade de fazer. Porque, cara, foi incrível. A menina sentou aqui e ela falou assim, antes eu queria ir embora, mas eu não queria deixar vocês na mão. Agora eu me senti livre para procurar outro lugar, porque eu vejo que vocês vão conseguir sem mim. Ela não queria, né? Uma troca bacana ali. E isso foi um modo que a coisa se diluiu. Segundo ponto. Cara, eu tô ocioso agora, né, Paulo? Vamos, marketing digital, site, Google, vamos para a internet, que é lá onde as vendas, que é lá onde o PIB do Brasil está atualmente.
e vamos vender, vamos botar empresa, vamos fechar novos contratos e não vamos precisar contratar. Então foi assim que a gente conseguiu fazer esse balanço. Sim, teve redução na equipe, teve algumas reduções na equipe, mas também foi compensado com um aumento de novos contratos, que daí aumentou nossa margem, entendeu? Então Perfeito. foi esse mix, assim, foi um pouco de cada. E eu acho que olhando essa tua apresentação, fica tranquilo também, num aumento de demanda, tu consegue enxergar realmente o quanto tu vai precisar de mão de obra para absorver, porque né, talvez as pessoas que vão ver esse vídeo não tenham essa ideia. O escritório de contabilidade, ele tem momentos que tu passa um tempo sem entrar clientes novos. Sim. E em alguns momentos vem clientes com demandas reprimidas, exatamente. Né? Sazonalidade, né? E precisam que aquilo ali aconteça numa velocidade muito rápida, porque vai gerar demandas fiscais, enfim. Isso aí. E tu, muitas vezes, cara, e contrata um monte de gente. Qual é a medida? Né? Agora tu tá me dizendo que tu consegue, né? Sim, eu consigo mensurar. Esse olhar, não, cara, beleza. Essa demanda de lançamentos, né? Que aí é a expertise lá do pessoal do escritório de contabilidade, da contabilidade, né? Do gestor do escritório. Não, para esse tipo de empresa que tem, sei lá, 1000 lançamentos mês, estou viajando aqui, não hipotético. Não, exatamente. Eu consigo absorver com o meu pessoal. Bom, mas agora entrou mais essas com 10 mil. Opa, mas eu botando mais eu consigo absorver isso tudo e ainda o sistema roda bem interessante. Porque a gente tem que ter, a gente tem que, né? Todo mundo sabe que aqui no Brasil a carga tributária, né? O custo em cima da folha, ele é muito alto. Muito alto. Então, cara, entre entrar um cliente novo aqui e dizer, cara, eu tenho 10 novas empresas para ti. Tu faz? Cara, eu vou vir nos meus controles, né? Não faço, eu preciso de um funcionário a mais. Se eu não tenho esse tipo de controle, eu vou colocar 3 funcionários a mais e não vou ter lucro, só vou ter aumento de complexidade no sistema, né? Vai trocar figurinhas aí, não? Vou trocar figurinha, então, mas subir faturamento, tá, mas subiu o teu custo junto, só subiu a tua base monetária e não resultou em nada. Enfim, são possibilidades que se abrem através do Lean, entendeu? Que daí vocês devem estar pensando, pô, mas tu não fez um trabalho de BPM, tá falando de Lean, vocês vão ver que as coisas se misturam, né? Misturam, claro. Que é algo bem bacana. Deixa eu entrar na jogada, então. Muito bem, ó. De maneira geral, inclusive reforçado pelo case apresentado, né? As rotinas administrativas, os escritórios, né, considerando aí suas particularidades, são ambientes produtivos de trabalho tomados por processos insuficientes, carentes de um olhar mais apurado sobre a sua organização, enfim, unidades com grandes espaços para melhorias, para ações voltadas aí a ganho de eficiência, né, por exemplo. Nesse contexto, então, querendo te ouvir, Cássio, nesse contexto, né, como é que tu relaciona aí, como é que tu aproveita, como é que tu enxerga a união Lean-BPM? Tá, então no nosso caso aqui, pessoal, por vezes eu vou falar de Lean, eu vou estar falando do Service ou do Office, tá, que é o tema de hoje, mas também eu vou estar falando de Lean como um todo. Então, né, o Rodrigo aí, o Denner, os demais colegas que depois vão assistir, pode ser no Manufacturing, enfim, pode valer para outras coisas também que não só para a aula específica de hoje. Cara, a união de BPM e do Lean, inclusive foi tema de uma conversa muito produtiva minha do professor McAlliston. Primeiro que assim, ó, quando eu saí eu vou falar um pouco da prática e também do TCC, vou dar uma fugidinha aqui. Quando eu saí do TCC, o professor McAlliston, cara, tu tem que trazer isso para dentro do Lean. E daí eu fiquei pensando, mas cara, eu já gastei o BPM, para que eu quero aprender outra metodologia? Quando eu fui, né, daí já tinha apresentado, já tinha feito muita coisa, mas daí quando eu fui polir o diamante, que eu fui pro corpo a corpo, não, agora eu vou botar a cabeça dentro da Aveiro
e vou fazer isso acontecer 100% para tirar o máximo proveito, né? Que daí eu já tinha livrado a parte acadêmica. Cara, eu tava praticando Lean a todo momento, né? Porque daí eu comecei a me aprofundar no Lean também. E, cara, eu descobri que o Lean, ele vem, né? Ele vem sendo construído há tanto tempo, vem criando corpo há tanto tempo, que hoje ele está num status de filosofia, de cultura. A gente ouve falar muito nisso, né? A cultura Lean, a filosofia. E vocês vão ouvir. Eu quero que vocês saiam de hoje aqui com esse macuco, que não é um método, não é uma ferramenta. Cara, é uma filosofia, é uma cultura. É algo maior. Cara, hoje eu entendo. Como é que eu entendo essa união? Que o BPM, ele está dentro do Lean. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha horas, eu não ia ter conseguido implementar todo o ciclo e ter os resultados que eu tive se eu não tivesse dado autonomação para o pessoal que estava comigo trabalhando. Para eles dizerem, não, Cássio, vamos parar esse processo aqui. Vou dar um exemplo básico, tá? O Paulo vai saber. Certificado digital em escritórios de contabilidade. Cara, eu deixava na mão do cliente. Ele sempre esquecia, eu chegava na hora, pum, não conseguia emitir nota. Cara, a gente já pegou caminhão trancado na Bahia, porque o cliente esqueceu de renovar um certificado digital. Bom, então, o que acontecia? Arranca rabo, desculpa a palavra, mas arranca rabo, né? Pô, mas tu não me avisou. A gente pegou esse processo para nós, para dar qualidade ao serviço. Cara, chegou um dia que um colega meu chegou aqui, Cássio, olha só, que tu acha de a gente acabar com esse processo? Tá, mas a gente tem que acabar com esse processo sem parar de gerar valor para o cliente, porque é um processo que o cliente está vendo valor. Lean, né? Cara, terceirizei, encontrei um parceiro que vai até meu cliente, que faz o certificado para ele, e eu eliminei um processo aqui dentro e aumentei a visão de valor do cliente. Cara, isso não é BPM, isso é Lean, entendeu? Então, assim, eu comecei a notar que, cara, simulação computacional está debaixo do guarda-chuva do Lean. Tantas outras ferramentas que a gente tem à disposição que não estão lá na literatura, que é uma ferramenta do Lean, não é. Cara, tá dentro do Lean, entendeu? Porque são ferramentas. Lean é uma cultura, entendeu? Eu acho que essa união, eu vejo assim, entendeu? Eu não sei se ficou claro. Acho que faz sentido. Eu fui falar aqui, esqueci de ligar o microfone. Mas sim, não, faz todo sentido, Cássio, né? Eu compartilho dessa ideia de que o Lean, ele acaba sendo esse norteador, né? Ele que dá a base para o processo de eliminação de desperdícios, né? Vem chamando de filosofia, né? De cultura. Eu concordo plenamente, né? E o BPM, ele acaba criando esse casamento legal para a aplicação do Lean, porque ele permite essa lógica, né, das melhorias, né, mapeando de uma forma muito mais detalhada as rotinas, inclusive permitindo a visualização nesse mapeamento, nesse processo de mapeamento, da informação. Então, nos permite fazer, né, o mapeamento da informação. Isso é um detalhe muito importante dentro do ambiente, né, administrativo. Sempre isso comparando, né, com o ambiente de manufatura ou outro em si, né? A gente tem algumas restrições ali, né, que são invisíveis, né, vamos dizer assim. Que dependendo a ferramenta que tu utiliza para conseguir enxergar profundamente o fluxo, talvez ele vai ficar, né, não vai conseguir aparecer claramente. O BPM permite isso, né? Ele permite isso. Também, né? Então, e até seguindo nessa linha, assim, qual tem sido aí teu maior aprendizado, né? Já que tu vem já não só estudando, mas até aplicando as melhorias em ambientes administrativos, assim, qual tem sido aí teu maior aprendizado? Cara, algo que, né, algo que era uma das minhas maiores falhas, né? Então, primeiro aprendizado que eu já trouxe um pouco na resposta anterior. Pessoal,
independente do Lean, hoje a gente está falando de Lean Service, mas, cara, tu tá no construction lá, tu tá na engenharia civil, tu tá no chão de fábrica, enxerga como uma cultura, né, que tu tem que trazer ele, cara, o Lean, são, né, algumas disciplinas ali que tu pode implementar na tua casa, redução de custo em casa, eu tô tendo um devaneio aqui, mas por que não? Então, ponto, enxerga como uma cultura, como uma filosofia, e que ele te dá N possibilidades através de outros métodos e filosofias para tu implementar. Ok. Só que assim, não tem ferramenta e também não tem Lean que vá dar certo, que vá trazer efetividade. O BPM é a melhor metodologia do mundo. Não é, cara. Eu só consegui fazer isso porque gestão de pessoas. Que daí eu acho que eu acho que está lado a lado com eu ter entendido que Lean é uma cultura, uma filosofia. Então, quando eu entendo que, eu estou precisando do pessoal aqui para a gente, eu preciso do pessoal, eu preciso que eles entendam o que é o desperdício, quais os desperdícios que a gente tem que perseguir, né? Eu trago a equipe para o meu lado, eles, já citei um exemplo ali, eles me dou a autonomação, né, do Lean, dou para eles me devolvem. Cara, eu vou ir atrás da melhor ferramenta para a gente fazer isso. Mas eu precisei aprender muito sobre gestão de pessoas, né? Que foi outro baita aprendizado que eu tive, né? Cara, tecnicamente, eu tenho N coisas para te dizer, ponto de vista de simulação computacional, de a gente criar indicadores. Cara, a gente criou ali, se eu quisesse levar adiante, era um produto que eu poderia vender aquela calculadora de custos, porque eu sei que ninguém tem, entendeu? Então, eu acho que assim, dos aprendizados, gestão de pessoas, tive que aprender muito, tive que aprender a lidar com pessoas que eu tinha dificuldade, entendi Lean como uma cultura, e, cara, na parte técnica, a gente está sempre aprendendo, né, professor? A gente está sempre aprendendo, mas acho que ao longo da apresentação eu já trouxe simulação computacional, fiz um curso de BPM para poder entender melhor os mapeamentos, aproveitar melhor, enfim, é vasto o conhecimento técnico aí que a gente teve. Legal, bacana, Pergunta. cara. Gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá, Rodrigo. Isso é a questão de gestão de pessoas. Como a tua equipe encarou isso, todo esse processo, dessa proposta de implantação, e como foi que a tua equipe... Cara, bacana, boa pergunta. Vou te dizer, dá para dividir em vários grupos, né? Então, cara, teve pessoas que não se adaptaram ao ponto de sair da empresa, tá? O povo mais, isso aí não vai dar certo, enfim. Mas, cara, eu entendo. Não sei se tu concorda comigo, Rodrigo, que a gente estava vivendo aqui não só melhorias de processo, mas uma troca de cultura também. Sim. Né? Pô, a gente tinha muito processo que era no papel e a gente começou a ir para o lado digital. E, cara, quando tu tá mudando um processo, seja ele qual for, ou até mesmo mexendo em algo mais forte que a cultura da empresa, cara, é uma pedra que tu rola para cima e tem que calçar ela, porque senão ela desce, né? Então, cara, a gente teve o pessoal que topou 100%, que foi atrás, que eu fiz aquela que eu acho bacana compartilhar com vocês, né? Façam isso, multiplicadores, né? Tu sabe o que tu tem que fazer, e tu, cara, dê treinamento para pessoas pontuais, para que tu vê aquela pessoa que tem aquela liderança dentro da equipe, que ela vai te ajudar a multiplicar aquilo ali, entendeu? Então, acho que foi esse mix, assim, de ter pessoas ao ponto de pedir para sair da empresa e saírem. E, cara, mas graças a Deus a maioria topou, entendeu? Começou a ver que, pô, antes eu estava numa sede velha, depreciada, ganhando menos, e agora eu tô aqui num ponto comercial com tudo novo. A gente mostrou para as pessoas que valer ao longo do tempo, que foram 2 anos, né, pessoal? Não foi do dia para a noite, né? A gente mostrou para o pessoal que valeria a pena, entendeu? Esse processo valeu a pena, né? Isso aí. E, cara, paciência, né? Não foi do dia para a noite. Sim. Paciência, treinamento, não desistir, repensar quando tu vê que não tá indo pelo caminho certo, mas é acreditar na filosofia, na cultura.
Legal, interessante. E principalmente de tu enxergar lideranças aí, né? Isso aí, tem até indicar um livro, A Incrível Viagem de Shackleton. Depois eu mando a capa para o professor McAlliston, que fala muito sobre liderança e encontrar lideranças dentro da equipe também que vão te ajudar a chegar até o objetivo final. Legal, bem Bem interessante. bacana. Muito obrigado. Feito, Rodrigo, valeu. O Cássio, me fala um pouco de instrução de trabalho. Perfeito? Eu acho nas atividades de serviço, tu tem várias formas de fazer e muitas vezes as formas também fazem essa redução de capacidade, essa perda de velocidade, né? Tu, nessa implementação, né, que tu fizeste aí, eu vejo também nos processos contábeis de escritório de serviço que não tem uma lógica, né? Tanto que tu citaste lá que nós tínhamos muito aquelas cartas na manga, né? O sempre foi feito assim, né? Então eu queria ver, eu queria que tu colocasse se tu foi até a ponta, porque no escritório contábil tu vai ter profissionais que entendem de contabilidade, perfeito, Sim. né? Ao meu ver dos processos, eu tenho que ter uma instrução de trabalho, né? Setup, cronoanálise, essa é a melhor maneira. Eu preciso de ter o quê? O cara com competência. Eu ser técnico em contabilidade, ser contador, Sim, enfim. vamos partir Ele, desse alicerce. ele ter uma capacitação, se eu precisar aumentar a demanda de pessoas, eu preciso com esse skin, né? Coloca lá, mas a instrução de trabalho vai rodar. Me fala um pouco disso aí, eu acho muito, muito forte isso no Lean, principalmente, né? Vamos lá, chegando. Até tem um caso Harvard, né, um case lá. Cara, muito tempo atrás a exploração. Eu vou abrir um pouquinho que é bacana. Cara, uma exploração para a Antártica do Sul ali e uma caravana com muitos recursos e a outra muito enxugada. E a que tinha poucos recursos chegou, conseguiu e a outra não. Os caras foram estudar o porquê. Cara, eles tinham um playbook. Então, quem estava sentado naquela posição sabia o que tinha que fazer. A que tinha muitos recursos, não. Cara, depois eu vou pesquisar, agora me faltou o nome de cabeça. Mas, enfim, Paulo, vindo para a tua pergunta, qual foi o mecanismo que eu criei? Que eu vou te dizer que eu usei o nosso Pareto lá. Eu puxei uma curva ABC, porque eu precisava saber, numa gestão de risco financeira, qual é os meus clientes que se me abandonar, cara, vai, tipo, sei lá, 10% do meu faturamento, tá? Vai me colocar em maus lençóis. E qual que se o cara for embora, ou o cara não paga em dia, não vai me... A partir disso, estou te falando isso por quê? Porque a partir disso aí, eu criei uma lista de clientes ouro, prata e bronze. E daí vem uma das... continuando respondendo a tua pergunta. Cara, sabe qual é a maior dificuldade no escritório de contabilidade? Eu acho que tu vai concordar comigo, Paulo. É o cliente que te ligou e dizendo, cara, eu preciso para agora. Ah, eu esqueci que eu tinha... Só que, cara, para agora, para amanhã, daqui a 5 dias, eu tenho que entregar o Simples Nacional de, sei lá, 5 milhões em faturamento de 70 empresas. Como é que uma pessoa que está na ponta lidando com o cliente vai saber o que é mais urgente? E daí a gente começou a criar regras. Ó, clientes ouro, prata e bronze. Cara, esse aqui tá com o alvará atrasado, deu problema, te ligou, né? Urgente, prioridade circunstancial. Então a gente começou, né, vindo para esse ponto da organização do que é urgente e o que não é, porque eu acho que essa é a maior variabilidade que pode ter no escritório de contabilidade. Respondendo essa pergunta. Na segunda ponta, que é, pô, cara, lista de coisas que o cara tem que fazer. Tinha um departamento fiscal aqui, até dar um exemplo para vocês prático. Cara, a cliente todo dia 5 ligava pedindo o DAS. O DAS é o imposto a pagar, tá, pessoal? O que acontecia? Todo dia 5, a minha colega reclamava. Pô, mas eu tenho até o dia 20 para entregar para ela. Por que não espera? Pô, cara, mas por que tu não entregou para ela?
Não, porque até o dia 5 eu faço essas coisas aqui. Tá, cara, mas isso aqui não é para tu entregar até o dia 30? Então a gente não estava gerando valor para um cliente ouro que estava lá na minha gestão de risco financeira lá no topo. Por que, cara? Porque, né, por não ter uma ordem, um cronograma das coisas a serem seguidas, e por ordem de cliente também, né, a gente não estava gerando valor para um cliente importantíssimo, entendeu? Então acho que foi isso, foi desde a gestão de risco financeira até o meu colaborador saber quem são os principais, né? Então a gente vem de um funil, a gente vem afunilando até a tarefa em específica, dizer o que tem que ser feito quando. E daí tu cria um playbook, que é um manual que qualquer um que vai sentar ali, né? Daí, sendo sincero agora, o playbook aí no manual, um por um, eles ainda não estão prontos para todos os departamentos. Eu estou trabalhando, porque é gestão contínua, né? A gente tem um monte de batalha aí para travar. Então, mas isso tudo está muito claro, entendeu? E, cara, de novo, foram 2 anos de muito papo, muita conversa, quem que é prioridade, quem que não é, qual tarefa é prioridade. Então é bastante variabilidade aí no serviço. Perfeito, claro. Ô, Cássio, perfeito. Muito legal. Então, bacana, Cássio, a tua experiência, porque acaba nos levando a entender, né, que não só as diferenças entre processos relacionados com manufatura e processos relacionados com serviços, e aí enquadra-se também essas atividades administrativas, né? Mas, professor Paulo, né, trazendo, mas e aí o trabalho, né, trabalho padronizado em serviços, né, em rotina, como é que a gente resolve essa... Realmente é algo diferente da manufatura, é algo diferente da manufatura. É uma complexidade, cara. Né? Até porque exige nessa área de serviços, de rotinas administrativas, eu incluo serviços, porque vocês acabam tendo além da rotina administrativa, o contato direto com o cliente, né? Então é um atendimento que está sendo feito, a necessidade de tu ter que contornar situações que não há uma condição de previsão total. Então, tu precisa, e é isso que faz... Enorme, né? Exato, e é isso que te faz, né? Inclusive, o teu atendimento ser diferente. Né? Ser diferente. Mas, queria destacar aqui, como foi comentado, né? Destacar neste ponto a importância de todo o contexto das operações conhecerem o fluxo de trabalho, né? Acompanhado a isso, a sua participação neste fluxo de trabalho, né? E um nível de cercamento, dá para dizer assim, né? Dos limites, até onde que tu pode, até onde que tu não pode ir. E essa abordagem é Lean, é o Lean, isso aí. Entendeu? É o Lean, né? Só que é o Lean não necessariamente, né, com aquela ideia fixa do trabalho padronizado, porque o ambiente não te permite isso. E que eu só tenho essas ferramentas para trabalhar. Exato, e que só não teria essas alternativas, né? Poderia trazer um outro contexto que está dentro do CERS, que é no Lean Healthcare, por exemplo. Pô, imagine todos, não é difícil imaginar como eu vou implementar o trabalho padronizado num hospital. Que é o lugar que mais tem urgência na face da Terra. Que, por natureza, não é tão difícil assim a gente entender, né? E, inclusive, pela aceitação. Como tu vai padronizar o trabalho de um médico? Tá entendendo? Então, por exemplo, a abordagem do Lean dentro de operações de saúde, né? Os melhores momentos, dá para se dizer assim, né? Onde tu consegue iniciar mais claramente a inserção da filosofia Lean, não é na ponta com o médico.
mas sim na cobertura, né, na retaguarda, né, no apoio, dando aquelas condições para que o médico execute literalmente ali, né, a sua habilidade para resolver os problemas que vão, né, que a gente não domina plenamente com antecedência. Tá entendendo? Então, aquelas atividades que são mais rotineiras, de apoio, que trabalham a nível, por exemplo, da informação, a gente consegue atuar fortemente. E existe daí a aceitação desse processo Lean fora do ambiente da manufatura, por exemplo, né? Lean Healthcare, e que não é diferente nessa área do Lean Office. Não é diferente. Sim, né? Vai ter aumento de variabilidade. E daí eu trago um gancho, né, professor, que é aquela. O senhor comentou aí do médico para chegar na ponta final e o médico poder atuar, que ele gera valor para o paciente, para o cliente ali, né? Vamos tratar vamos dizer assim, vamos chamar de cliente, né? Pô, cara, tem muito no back office para a gente fazer. Claro. 100%, né? O Lean é a busca pela perfeição, né? Vamos lá, um dos princípios, né? Vamos buscar a perfeição. Cara, a gente sabe que não vai chegar nela. Mas, cara, tem muito a se fazer até a gente chegar na ponta que a gente não vai conseguir interferir, que é o médico fazer o que ele faz do modo como ele faz, né? E daí eu acho que faz um paralelo também que assim, ó, não adianta tu ter uma fábrica que, nossa, cara, tu quer um modelo de Lean Manufacturing, tu vai naquela fábrica lá que tu vai ver o case perfeito. Se no escritório ali em cima tá uma baderna, né? Então a gente tem que ter um Lean naquela fábrica para aquela marca, né? Para aquela marca gerar valor. Cara, eu posso ter o melhor produto do mundo, se não emitir a nota lá no escritório lá, cara, não tem Lean Manufacturing que salve. As áreas de apoio, né, Cássio? Sempre quando Apoio, se né? busca o Lean Manufacturing, né, nesses casos que tu traz, a área de apoio derruba a manufatura, porque a manufatura faz tudo certo, quando chega na hora de um setup, o cara não comprou a ferramenta, quebrou a ferramenta, não tinha uma reserva, o cara lá da contabilidade não emitiu a nota. Cara, é bem que falaste, tem que, né, e o que o professor Macário trouxe em relação a serviços em hospital, né, o cara tem que ter toda essa área de apoio, ele precisa de uma máquina, não sei qual é a máquina que eles usam, né? A máquina tem que estar à disposição, ela tem que estar sinalizada, ela tem que estar revisada, ela tem que estar no lugar certo. Limpa, né? Covid, né, gente? Tu imagina tu não ter um healthcare, tu não ter um Lean em época de pandemia agora. Entendeu? Custa a vida das pessoas hoje em dia, né? Então é o ponto que tá a importância de a gente usar essa metodologia. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos. Excelente, muito bom, viu? Parabéns, Cássio. Tá gostando, Rodrigo? Tá tranquilo aí? Interessante. Obrigado, infelizmente, gente. Infelizmente, a gente está se encaminhando para os comentários finais, né? Tentando fazer aí esse fechamento, então, Cássio, explorar mais um pouquinho. Né? Não, vamos lá. Sempre um prazer. Para quem eu chamo sempre de dica do mestre, então, para quem pretende trabalhar aí, né, com melhorias de rotinas administrativas, quais são as tuas dicas? Cara, aqui, de novo, pode ser meio repetitivo, tá, pessoal? Mas eu acho bacana, tudo que eu acho que funciona, a gente tem que gastar, que é pro pessoal sair com aquilo de lá, o cara deu certo mesmo. A que eu mais aprendi, né? Primeiro, o que eu parto do ponto? Cara, técnica, tu é engenheiro, tu é administrador, tu é um gestor Lean, tá? Cara, a técnica é o alicerce, né? Saber que, pô, para essa situação aqui eu tenho essa ferramenta, explorar, utilizar, pô, um profissional, cara, usar a criatividade, né? Pô, quando é que hoje eu tenho certeza que vocês vão sair daqui e quando tiver esse papo aí, for conversar com um colega, não, mas a área de serviço é impossível, não sei. Não, cara, eu vi um cara, eu participei de uma conversa que o cara colocou simulação computacional no escritório de contabilidade, como é que tá, sabe? Então assim, ó, usar a criatividade. Cara, eu peguei uma curva ABC para fazer uma gestão de risco, para daí tirar o meu cliente ouro, prata e bronze. Tu conhecer a técnica, né?
tu ter o domínio da técnica vai te proporcionar usar a tua criatividade, entendeu? Então, bom, agora eu sei qual técnica, eu tenho a técnica, eu sei qual ferramenta utilizar, eu posso criar algo. Bom, cara, gestão de pessoas. Tu tem que multiplicar isso. Porque, velho, tu pode ser um engenheiro, tu pode ser o gestor Lean, Black Belt, melhor do mundo. Eu tenho certeza que se fosse fazer um ranking dos melhores do mundo, é muito porque os caras sabem fazer gestão de pessoas. Em primeiro lugar. Depois vai vir a técnica, depois vai vir a criatividade. Mas eu acho é isso, assim, tu tá sempre... Eu gosto daquela coisa empírica. Não, vamos tentar, vamos pegar isso aqui e ver se encaixa ali. Daqui a um pouco não sai nada. Mas daqui a um pouco tu resolveu um problema usando ferramenta que nunca ninguém utilizou, entendeu? Então, eu acho que esse mix dessa, né, de ir lá e buscar conhecer cada vez mais o Lean e ouvir as pessoas, cara, a coisa que eu mais gosto no Lean é a autonomação. Eu canso de dizer pro pessoal aqui, cara, vocês sabem mais que eu, vocês estão na ponta com o cliente, vocês são os técnicos, eu só tô aqui para facilitar a vida de vocês. Eu sou o gestor, eu vou trazer as alternativas, vou dizer sim ou não, mas, cara, eu tô aqui para facilitar a vida de vocês. Tu dá essa liberdade para tua equipe, nossa, tu implementa em qualquer lugar, sabe? Eu acho que são essas dicas que eu tenho para o cara que quer entrar para essa área, não só administrativa, mas para vocês que estão, né, estão fazendo uma pós, buscando conhecer mais da gestão Lean, pensem nisso. Tem uma técnica, não ter a técnica, mas buscar sempre aprender mais, que isso vai aguçar a criatividade de vocês em criar ferramentas. Olha que bacana, eu peguei um amigo meu que sabia programar, eu sabia calcular custo que eu aprendi na faculdade, vi que eu tinha tempo de sistema, pum. Eu não entendo muito de programação, né? Eu peguei um programador para fazer isso, mas, cara, ele demorou 2 dias para fazer, tipo, sabe? E, cara, aquilo ali para mim é essencial, gente. É um trocinho tão simples que, sabe? Tava até conversando com o professor McAlliston esses dias, fui fazer uma implementação num cliente meu aqui. Gente, engenharia de projetos de ar-condicionado. Cara, ele está fazendo projeto de ar-condicionado para Erval. Era ele e o cunhado dele. Agora é ele e mais 3 pessoas. Foi o suficiente para acabar com o homem, entendeu? Se perdeu na poeira total. Cara, eu comecei com 2 coisas. Com o Trello e com o Google Agenda. 2 ferramentas gratuitas. A gente começou a colocar um mínimo dentro da empresa dele. Para daí, com o tempo, ir encorpando. Mas só em eu ter feito aquilo ali e um mapeamento de processo, ele já viu coisas que ele nunca tinha visto, entendeu? E daí, com o tempo, a gente vai encorpando e no momento certo a gente vai trazendo ferramentas mais profissionais, mas a gente começou pela cultura, e ele entendendo que ele tinha que ser um gestor Lean, que ele tinha que tratar com a equipe dele, que ele tinha que, sabe? Todo mundo participou. E a gente começou com o Trello e com o Google Calendário. E daí depois foi aprimorando. Enfim, acho que... Não sei se foi muito amplo aí, que eu me emociono, começo a falar e... Não, tranquilo, cara. Foi bem Eu acho legal, bacana assim. trazer. Bem legal, cara. E já aproveito para te agradecer, Cássio, aí, né, por ter conseguido abrir um espaço na tua agenda, né, para conseguir trocar essa experiência, nos atender, né? Eu sei do quanto tu te esforçou para estar aqui, então, cara, eu tenho que te agradecer muito por isso, né? E eu tenho certeza que a tua colaboração aí, né, serviu aí para acrescentar, né? Sempre mais aquele tijolinho, né? Dentro na nossa estrutura, certo? Né? Preenchendo as nossas prateleiras do conhecimento. É isso aí. Eu acho que isso foi extremamente gratificante aí, né? Conseguir colaborar aí com todos na turma aí e contar com a tua participação, né? Além dos presentes que estão aqui hoje aí com nós nessa live. Feito, cara. Pô, brigadão mesmo. Te agradeço demais. Obrigado aí. Até passar a palavra, agradecer
Denner, Rodrigo, Macaliston, Paulo. Isso, nada disso teria acontecido se não fosse vocês. Hoje e falando sobre hoje, pessoal, deixar uma mensagenzinha aqui. Faz 3 semanas hoje que eu saí de uma internação de Covid grave, né, que quase vinha a óbito, aí foi algo bem complicado. E eu estar aqui hoje foi um dos objetivos, me ajudou na minha recuperação, eu consegui falar melhor, porque daí eu tinha uma meta e vamos embora. Então, queria muito agradecer vocês me ajudaram também na parte da saúde e a todo o conhecimento aí que pude adquirir com vocês ao longo da faculdade. Estou à disposição, vocês têm meu contato aí, quiser trocar uma ideia, Rodrigo, Denner, cara, estou pensando em implementar tal coisa aqui, me chama no WhatsApp ali, que o que eu puder colaborar eu estou à disposição, e até os demais também que não estão presentes aqui, futuramente vão vir a fazer algum serviço relacionado, algum trabalho, projeto relacionado ao Lean Service, eu fico à disposição, tá bom, pessoal? Feito. Gratidão total aí, cara. Parabéns. Valeu. Um grande abraço, Castro. Tchau, tchau. Vai se falando aí, meu velho. Isso aí, show, obrigado. Ficamos por aqui, galera. Valeu. Até mais, até a próxima.